ser el arte de lo imprevisto. A partir da tese de Liliana Almeida, Discriminação de Género na Arbitragem de Futebol, um contributo empírico para a realidade portuguesa. No ano em que Portugal viu uma mulher estrear-se no comando de um jogo de uma liga profissional masculina, escuta-se sobre oportunidades e desafios e dá-se um salto à Champions feminina para um vox pop que confirma que existirá talvez apenas uma unanimidade na bancada. A de que sem adeptos não há futebol. Parte 1 de 2. Som de festa no estádio de Alvalade a 24 de maio de 2025, dia da final da Champions League feminina entre Barcelona e Arsenal. Mas antes de irmos a estas paixões de bancada, vamos recuar um pouco. Não é preciso muito, uns 3 meses e meio. O episódio começa a ser contado em fevereiro. Foi um mês particularmente forte deste ano para os românticos. Ainda pairava no ar os últimos resquícios de São Valentim, e já o dia seguinte prometia encher o coração dos que acreditam que o futebol pode ser motor de arranque para andar de braço dado com o mundo, a quebrar preconceitos e evoluir mentalidades. O 15 de fevereiro de 2025 fica na história como o dia que viu a primeira mulher a arbitrar um jogo de uma liga profissional de futebol masculino em Portugal. O nome a fixar é o de Catarina Campos, que estreou-se no Passos de Ferreira Feirense da 2ª Liga. Mas como em tudo nesta vida, também nestes romantismos futebolísticos, o som dos violinos da tolerância é abruptamente interrompido quando se olha o mundo lá fora, que é como quem diz se visita as redes sociais. Em campo, Catarina Campos fazia história e personificava um mundo em evolução. Mas enquanto isso, nas caixas de comentários do Facebook, a vida parecia fazer marcha atrás. Não surpreende num tempo em que a existência digital não parece ser particularmente simpática para as mulheres, à boleia de personagens de fama instantânea que fazem do ódio ganha-pão. Até já se acrescentou, para mal dos nossos pecados, uma nova denominação, a machosfera. Aliada a novas denominações, a atualidade é feita também das famosas percepções e sensações, e recorro a elas para refletir sobre a real importância que têm afinal os profissionais do teclado. E não me refiro aos pianistas. É que no que ao futebol diz respeito, o mundo real e a vida concreta parecem estar a ganhar de goleada a quem barafusta que está tudo a ir muito depressa e pede para abrandar a marcha. Efetivamente, em 2025 a Catarina Campos foi pioneira em Portugal. Mas o nosso país chegou apenas mais tarde a uma realidade que já tinha tido lugar nas principais ligas do mundo. E então, como está a tratar o mundo do futebol as mulheres do apito? A tese de Liliana Almeida investigou a discriminação de género na arbitragem de futebol, um contributo empírico para a realidade portuguesa. No mestrado em Gestão de Recursos Humanos, fato só por si curioso na medida em que olha a arbitragem feminina na perspectiva de uma profissão. Entre outros, estudou motivações para a carreira e foi esse o ponto de partida para a conversa. É que Liliana Almeida foi também ela árbitra e mantém-se ligada à atividade enquanto observadora. Tudo começou aos 17 anos, meio por acaso, como as boas histórias românticas devem começar. A entrada na arbitragem foi um mero acaso, posso dizer assim. Eu já gostava muito de futebol, sou adepta de Sporting, gostava muito de futebol desde pequenina, via os jogos todos de Sporting com o meu pai. Joguei futebol, depois, mais tarde, já tinha deixado de jogar futebol, estava no atletismo e o meu irmão, mais novo, só tenho um, mas é mais novo que eu, lembrou-se de querer tirar o curso de árbitro. A nossa mãe, na altura, como ele não era novo e era assim um bocado malandro,
a nossa mãe disse-lhe que só poderia tirar o curso se eu fosse com ele. O que nem é costume, mas naquele dia aconteceu e ela disse isso. Pronto, a partir daí o meu irmão chateou-me a cabeça para ir com ele, tirar o curso. Eu disse-lhe, eu nem sei se pode ser, se der, para as mulheres tirarem, eu vou contigo. Mas olha que eu acho que se calhar as mulheres nem podem tirar um curso de árbitro de futebol, nunca vi nenhuma mulher árbitra. O meu irmão pesquisou, foi ele que fez tudo, era do interesse dele. Pesquisou e um dia chegou à minha beira e disse, olha, podes mesmo, porque eu já vi e realmente há mulheres que são árbitras e podes tirar o curso. Eu, ok, então vamos lá, dá-me a ficha de inscrição, eu inscrevi, fui com ele. O meu irmão deixou logo, passado 6 meses, deixou de ser árbitro, e eu continuei por 12 anos, e agora sou observadora de árbitros. Deixei de ser árbitra de futebol, mas continuo ligada à arbitragem e sou observadora. Apesar de ser a única mulher no núcleo de Braga a aventurar-se nestes caminhos, Lilian Almeida assumiu a arbitragem na sua vida e, quando a oportunidade se proporcionou, não hesitou em incluí-la também no seu percurso académico. Foi base para a tese de mestrado, que foi apresentada no passado mês de outubro. Eu era a única no núcleo de Braga, que é o núcleo maior daqui do distrito, mas eu era a única. Pronto, depois passei o curso todo a ouvir aquelas coisas de cuidado, olha que as mulheres nas provas físicas têm muitas dificuldades, tu vê lá, tu não deixes Braga ficar mal, tu tens que portar bem, as mulheres são boas na parte escrita, mas na parte física costumam falhar. Pronto, mas correu tudo bem, eu fiz as provas físicas no ano que tirei o curso e pronto, e continuei. Em relação à tese, pronto, eu escolhi na universidade pela área de gestão de recursos humanos, que é uma área que eu também gosto muito e é na qual exerço a minha profissão. E estava no final do primeiro ano de mestrado, coincidiu também com a altura, com o ano anterior a subir à federação como árbitra, então estava ali tudo na minha cabeça, vivia muito a arbitragem e sempre senti muito na pele, eu e se calhar quase todas as colegas, alguma diferença por ser a mulher árbitra, porque os homens já são maltratados, mas nós sentíamos alguma diferença no tratamento, para melhor ou para pior, a verdade é que era diferente. Pronto, e na altura, um dos temas que os professores nos deixaram na área de recursos humanos foi a discriminação de género, mas direcionada para as empresas. E eu falei com uma professora e questionei, posso fazer direcionada para a arbitragem de futebol? E a professora ficou logo encantada com o tema, não me deixou mais abandonar o tema, depois eu escolhi a minha orientadora. Demorei alguns anos a fazer a tese, porque eu depois subi à federação, no ano seguinte, comecei a estagiar na empresa onde trabalhava na altura, a Bosch, não é problema. Então foi ali um ano em que eu queria muito ficar a trabalhar na Bosch, depois do estágio, e queria muito subir à federação como árbitra. Foi um ano de muito trabalho, mas que correu muito bem. E pronto, acabei por deixar a tese aqui pendente há alguns anos, com a arbitragem. No momento em que deixei de ser árbitra e passei a ser observadora, consegui ter mais tempo livre. E foi aí que voltei a pensar na tese e daí ter concluído a tese agora recentemente. E pronto, e foi muito por aí o tema. Eu gostava muito da arbitragem, estava numa fase em que queria muito tudo que era ligado à arbitragem, eu respirava a arbitragem de futebol, e ligar isso aos recursos humanos foi o tema também que eu encontrei e achei que fazia todo sentido, uma vez que era mulher e que não havia nenhum estudo nessa área, fazia todo sentido. Já foi referido que Portugal entrou no comboio da valorização do futebol feminino em vários aspectos, sendo a arbitragem um deles, mas apanhou uma locomotiva já em andamento, por assim dizer. Por exemplo, na Premier League foi em 2023 que Rebecca Welsh se tornou a primeira mulher a apitar um jogo do principal campeonato masculino, o Burnley-Fulham. Foi um marco numa carreira que iniciou em 2010 e que já tinha tido os holofotes em si ao ter se tornado, em 2022, a primeira mulher a dirigir uma partida da League One, o terceiro escalão do futebol inglês. Em Itália, foi em 2022 que Maria Ferrieri Caputi se estreou a apitar o encontro da Série A masculina, o Sassuolo Salernitana, e o ano passado liderou pela primeira vez uma equipa de arbitragem exclusivamente feminina no Inter de Milão-Turino. Aqui ao lado, em Espanha, a temporada 2024-25 foi igualmente de estreia na arbitragem feminina no futebol profissional masculino. A árbitra Marta Huerta de Asa foi promovida para arbitrar encontros da Segunda Liga. Tempo para regressar a Lilian Almeida e à sua tese, que escutou motivações, obstáculos e expectativas para a carreira de árbitra em Portugal. A tese baseou-se em quatro
em 3 questões de partida, não foram 4, foram 3 questões de partida, em que eu queria muito perceber, como já falámos, quais as motivações das árbitras para ingressarem na carreira de árbitra de futebol. Depois, quais eram os principais desafios e obstáculos que as árbitras enfrentavam, e é aí que conseguimos o maior número de conclusões e de resultados e mais interessantes. E depois também queria muito perceber quais eram as expectativas das árbitras em relação à arbitragem de futebol, precisamente porque o futebol feminino está a crescer muito, e eu sabia à partida que a arbitragem feminina acompanha muito o crescimento do futebol feminino, e queria perceber quais eram as perspectivas das árbitras. Pronto, nos principais resultados consegui perceber claramente que havia um maior investimento da Federação Portuguesa de Futebol e um maior crescimento do futebol feminino, o que levava também a uma maior competitividade e consequente qualidade da arbitragem, e percebemos que a arbitragem está a crescer, quer em qualidade, quer em quantidade. Depois, os diversos motivos para o ingresso da permanência lá na arbitragem, vamos bater aqui um bocadinho no mesmo. Está muito relacionado com a questão de familiares ou amigos que já conheciam ligados à arbitragem, com a questão também, algumas delas mencionaram nas entrevistas, a questão financeira, e é importante realçar, porque a arbitragem, desde o momento em que se tirou o curso, mesmo no ano de estágio, ou no ano e meio, uma época e meia de estágio, já se recebe por cada jogo, o que numa altura em que eu estava no 12º ano, para mim também foi vantajoso, e muitas árbitras que sabem que pode ir buscar algum dinheiro com a arbitragem é um dos motivos também para ingressarem. Estes foram os principais motivos que encontrei para elas ingressarem na arbitragem. Depois, muitos desafios e obstáculos que as árbitras ainda vão sentindo, sobretudo diferenças na remuneração, porque a nível distrital os árbitros e as árbitras recebem o mesmo, mas depois, quando optamos por ingressar numa carreira na arbitragem feminina, as diferenças são muito, muito elevadas em relação à arbitragem masculina. Mas aqui também foi curioso, porque foi curioso, e eu já ia ouvindo algumas opiniões antes da tese, mas foi curioso nas entrevistas perceber que as árbitras entendem que não têm que receber o mesmo que um árbitro, melhor, se estiver nas competições femininas, nas competições. Aqui é importante distinguir, a árbitra pode ingressar nas competições femininas ou nas competições masculinas. É recente, relativamente recente, mas podem. E quando as árbitras ingressam nas competições femininas, o valor que recebem é muito mais baixo do que os árbitros recebem nas competições masculinas. Os árbitros ou as árbitras que ingressam nas competições masculinas. Mas o curioso disto foi que as árbitras percebem perfeitamente a diferença, que possa existir alguma diferença na remuneração que existe nas competições femininas e masculinas. O que elas não entendem, e todas manifestaram essa frustração, é a diferença ser tão elevada. O que se esperava é que houvesse alguma diferença, mas não tão elevada quanto realmente acontece. A semana que antecedeu a edição deste episódio foi forte no que críticas à arbitragem diz respeito, na ressaca da final da Taça de Portugal. A esse propósito, vamos assumir, de forma mais ou menos envergonhada, que o insulto ao árbitro faz parte do jogo. Penitenciam porque deste lado não há santos e, com mais frequência do que gostava de admitir, de vez em quando lá sai. Lamento e reforço as desculpas. A investigação de Liliana Almeida tocou igualmente nesse ponto e ofereceu resultados. Se o episódio começou a contextualizar os comentários da Catarina Campos no âmbito da designada machosfera, até se permite perceber que o insulto na bola está longe de ser exclusivo masculino. Depois também falava muito na diferença do tratamento do público, e aqui o que mais magoa às árbitras é o tratamento por parte das mulheres do público. E eu também tentei explorar um bocadinho esta parte quando entrevistei as colegas, porque é realmente notório que todas as árbitras sentem que os piropos mais duros, mais agressivos, vêm por parte de mulheres que estão na bancada. E pronto, era uma realidade que também com esta tese pretendia que começássemos a mudar mentalidades e que começássemos a ver isto de outra forma, porque era importante que as mulheres se apoiassem umas às outras, e a verdade é que sentimos aqui alguma diferença no tratamento. O público em geral
trata mal árbitros e árbitras, e toda a gente sabe disso, acho que é notório para toda a gente, mas a verdade é que as árbitras, mesmo os homens, sentem um tratamento diferente. O que muitas mencionam é que no início, antes do jogo, os homens dizem, hoje não vamos poder tratar mal a árbitra, é uma menina, mas depois com o passar do jogo os piropos são bastante agressivos. E dentro dessa agressividade, muitas vezes surgem os mais agressivos da parte de mulheres que estão na bancada. Estão recordados do episódio ter começado com o som ambiente da final da Liga dos Campeões Feminina que teve lugar no estádio de Alvalade a 24 de maio? Pois é para lá que vamos agora. Peguei no gravador e quis saber o que pensa o público sobre o ambiente que o rodeia num estádio de futebol no que a arbitragem diz respeito. Mais concretamente, se a percepção que têm é que o público comporta-se de maneira diferente conforme o árbitro é homem ou mulher, se as críticas são diferentes, ou a pessoa do apito será sempre a pessoa do apito e da crítica nunca escapa. Procurei neste Vox Pop, vamos chamar-lhe assim, ser o mais diversificado possível. Tanto falei com espanhóis como ingleses, homens e mulheres, gente mais nova e outros com mais idade, até uma jovem portuguesa. E sabem o que foi possível concluir? Que investigações deste género são coisas sérias, para serem feitas no âmbito de trabalhos académicos que demoram anos, dão muito trabalho, e não é um palerma com um gravador que vai chegar a conclusão nenhuma a andar meia hora em volta de um estádio de futebol em dia de jogo. Ainda por cima estava imenso vento e opiniões há muitas e cada um pensa a sua coisa e outros o seu contrário. Mas uma coisa vos garanto daquilo que tive a oportunidade de experienciar no ambiente pré-jogo. Seja masculino ou feminino, os adeptos são o motor disto tudo e sem eles não há futebol. E isso parece-me mais ou menos unânime. Os sons que se vão escutar neste Vox Pop não fazem justiça a uma festa bonita, da que são feitos os grandes jogos. Foram as respostas, os desabafos, mas sobretudo o ambiente do que se retirou destas pseudo-inquéritos. For me, personally, they're the same. But I think for a lot of fans, they're harsh on men more than the women. Si quien juega es mujer o hombre, o si el árbitro es mujer o hombre. Sí, árbitro. El árbitro es mujer o hombre. Yo creo que no hay diferencia. Tal vez la mujer está más recriminada. Se le suele recriminar más diciéndole que no sabe lo que está pitando o lo que suele estar más mal visto y siempre se le suelen encarar los hombres y claro, se echan pecho para adelante, que digamos. Do you want to go first? I think there's no difference. I will still mourn about the referee and their decisions irrespective of their sex. So for me, it makes no difference. Yeah, personally I would be the same. Like I would have no difference. I wouldn't have any different view, but maybe other people in the stadium might. Men might. Yes. I think men might have a difference if a woman is refereeing, especially if a woman refs a male match. Yeah. I think they're very critical, but I think generally women won't make any difference. Thank you so much. Bye. Acho que, sendo homem ou mulher, é muito comum haver críticas à arbitragem em geral. Mas da experiência que eu tenho, acho que quando é uma árbitra mulher, algumas pessoas parecem não dar tanta credibilidade quando é um árbitro homem. Embora o trabalho seja igual, seja o mesmo, infelizmente ainda existem poucas oportunidades. A arbitragem das mulheres cá em Portugal, mas tenho visto já alguma evolução, mas penso que seja um bocadinho diferente ainda. La crítica hacia las mujeres por ser árbitro son muy feas. Siempre son más duras las críticas a las Se le critica más a las mujeres árbitras que a los hombres, mucho más. Siempre están más pendientes del fallo y siempre van a ser criticadas. No difference. No difference. I think in the media, male referees get more criticism than female referees, but amongst the fans they are treated the same, and generally referees need to improve, especially Emily Heaslip. In the women's game particularly, the quality of referees needs to improve. No, es diferente porque o
futebol femenino não é prostituído. O futebol masculino è prostituito per la FIFA, per la UEFA e per interessi economici. Terminado este Diz que é uma espécie de vox pop, vamos de regresso a Liliana Almeida, que nos fala sobre a percepção que as árbitras sentem relativamente ao tratamento dos seus colegas e o peso que tem a vida profissional e familiar na conciliação com a carreira. Outro resultado foi o tratamento dos colegas árbitros, em que aqui percebe-se que há colegas que tratam muito bem as árbitras e árbitras que tiveram um percurso em que não sentiram tanto este tratamento disparo dos colegas. A verdade é que há algumas colegas que manifestam também aqui algumas situações curiosas, em que dizem que a maior discriminação que sentem por parte de colegas é ou porque eles acreditam mesmo que as mulheres não são tão capazes como os homens, ou porque mencionam alguns ciúmes por parte das companheiras, sejam namoradas, sejam esposas. É curioso, mas às vezes nem sabemos, as colegas mencionavam, e eu também experienciei isso, elas não sabem por parte do próprio colega árbitro, porque ele não admite isso, diz que não quer uma mulher na equipa, ou que não a quer porque já tem outro colega escolhido, mas depois vem-se a saber por outros colegas que a verdade é que ele não quer uma mulher na equipa porque a própria esposa ou namorada sente ciúmes e depois tem alguns problemas em casa e prefere evitar isso. Pronto, isto também foi algo curioso dentro dos colegas árbitros. Depois, outra questão também muito importante foi a conciliação da atividade árbitra com a vida profissional e pessoal, em que aqui os árbitros também o sentem, porque a carreira de árbitro é muito exigente e certamente, se falar com outros árbitros, a carreira de árbitro é uma carreira muito exigente, sobretudo quando se pretende atingir patamares mais elevados. Deixa-se praticamente de ter, e muitas das colegas mencionaram, deixa-se praticamente de ter vida, passa-se a viver quase para a arbitragem, porque é treinos diários, alguns em patamares mais elevados já com treinos bidiários, e depois o fim de semana é repleto de jogos, sábado e domingo, à partida há sempre jogos. E depois tudo que está por trás, as provas físicas, os testes escritos, a medição das pregas, da gordura corporal, os testes online, as atividades semanais online, os relatórios de jogo que tem que se fazer sempre, a preparação para os jogos. É obrigatório na Federação Portuguesa de Futebol fazer-se um plano de jogo e um plano de viagem e toda uma estrutura de estudo ao jogo que se vai fazer de seguida. E depois, já com tudo isto que tanto homens como mulheres sentem, as mulheres têm aquelas questões acrescidas da maternidade, que quando são mães, e felizmente a legislação também já mudou bastante nesse sentido, se pode mudar mais ou não, há colegas que sim, que indicam que ainda pode melhorar a legislação e os regulamentos nesse sentido, mas já melhorou. Para se ter uma noção, há uns anos atrás uma colega desceu de divisão porque foi mãe, não teve avaliação naquela época e teve que descer de divisão. Neste momento isso já não acontece, neste momento já há alguns anos não acontece, porque os próprios regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol previnem estas situações e uma árbitra pode estar neste momento 2 anos, 2 épocas, sem avaliação, que não é prejudicada em nada. Não desce divisão, simplesmente também não pode progredir. O que é que elas dizem? É que, ok, muitas vezes a maternidade fica para trás por questões biológicas. O homem acaba por não ter, mesmo que tenha o período da licença e que queira acompanhar o filho, acaba por não ter a limitação física de ter ali 9 meses e depois alguns meses de recuperação
enquanto a mulher fica estagnada, porque já é muito bom não descer, mas fica estagnada e nesses 2 anos não pode, o que a mulher decidir, não pode ser promovida, não pode haver promoção. Enquanto que os homens não têm essa limitação de tempo e na arbitragem, tal como nos jogadores de futebol, 2 anos pode ser muito tempo numa carreira de um árbitro, porque são ali 2 anos, 2 épocas parados. Pronto, aqui a questão da maternidade e mesmo aquelas questões da família, que muitas árbitras evidenciaram que, por muito que a mentalidade esteja a mudar, ainda é muito a mulher que está presente na vida dos filhos e da família e pronto, e acaba por limitar, elas evidenciaram mesmo que acabava por limitar aqui bastante o dia-a-dia de uma árbitra. Já se falou lá atrás nas estreias de mulheres a apitar competições profissionais masculinas em algumas das maiores ligas europeias. Mas a minha investigação, às 3 pancadas é certo, destaca a Alemanha como uma das primeiras. Foi em 2017 que uma mulher apitou o encontro da Bundesliga, o Hertha de Berlim-Werder Bremen. A árbitra Bibiana Steinhaus, aos 38 anos, atingiu um marco numa carreira que já tinha começado bem lá atrás no tempo e com alguns dissabores. Em 2002, apitou um jogo da 4ª divisão masculina e viu o treinador de uma das equipas, o SV Barbensberg, argumentar que, cito, as mulheres não deviam apitar futebol masculino. É um jogo de homens para ser apitado por homens. Em 2022, o Campeonato do Mundo no Qatar assistiu pela primeira vez na história dos mundiais a um trio de arbitragem exclusivamente feminino no encontro entre a Alemanha e a Costa Rica. Em Portugal, o estudo de Liliana Almeida permite perceber que se está no bom caminho, mas ainda há passos a dar no que respeita à valorização do esforço e do mérito na progressão da carreira. Algumas evidenciaram, também já toquei um bocadinho na questão quando falei de tratamento dos colegas árbitros, as diferenças na valorização do esforço e do mérito. Aqui, claramente, notei uma diferença muito grande nas zonas do país, por associações. Depende muito de quem está à frente, varia muito quem está à frente da associação para associação. Em que há árbitras em que evidenciaram claramente no estudo que sentem que são muito valorizadas e que têm muitas oportunidades. Outras árbitras em que mencionaram que na associação a qual pertencem, a Associação Distrital, não sentiam muito essa diferença, nunca tiveram a oportunidade de arbitrar uma final de distrital ou sentiam muito esta diferença sentiam que mesmo com as mesmas provas feitas, com os mesmos testes escritos ou melhores notas ainda e com provas dadas de que seriam capazes, não têm essa oportunidade que têm os homens. Por isso aqui é muito associação para associação. Ao nível da federação, nenhuma evidenciou que houvesse diferenças na valorização do esforço. Aliás, é aí que entra precisamente a questão de ser uma vantagem, porque a promoção é muito mais rápida nas mulheres, uma vez que há menos mulheres a competir e, ultimamente, até se têm verificado algumas oportunidades e algumas alterações nos regulamentos que permitem uma mulher, desde que faça as mesmas provas físicas, os mesmos testes escritos dos homens, com determinados requisitos, tentar aceder às competições masculinas. Por isso aí até uma vantagem para a carreira da árbitra, é muito mais fácil ainda ser promovido numa carreira feminina do que numa masculina. No Brasil foi em 2003 que Sílvia Regina de Oliveira se tornou a primeira mulher do mundo a apitar um jogo da primeira divisão de futebol masculino. E o país do futebol, como alguns lhe chamam, tem mesmo cartas para dar a este nível. E a história de Léa Campos, pioneira na arbitragem feminina, será o destaque da segunda parte deste episódio, com direito a um cheirinho do que vem lá no encerramento deste programa. Mas ainda por aqui, impõe-se perguntar a Liliana Almeida: e jogos masculinos, como era? Teve a oportunidade de apitar? Pronto, então, em termos de regularidade, a arbitrar jogos masculinos não acontecia. Eu pertenço à Associação de Futebol de Braga, também entretanto já mudou a direção e as coisas poderão já ter mudado. Na altura, eu quando era árbitra da Federação Portuguesa de Futebol, não fazia jogos, eu não arbitrava jogos masculinos no distrital. Antes de subir à Federação, sim, era obrigatório para subir à Federação ter 3 jogos de séniores masculinos para poder ser promovida à Federação, e nesse ano eu tive 4 jogos de séniores para ser promovida à Federação. Tive os 3 obrigatórios mais um.
desde que subi à Federação. Não tive jogos masculinos. Se não me engano, arbitrei 2 ou 3 jogos masculinos, porque os meus colegas se lesionavam ou algo do género. Isto é curioso e é um pouco sensível, porque era uma revolta e nós, árbitras na altura, aqui em Braga, manifestávamos que queríamos arbitrar jogos masculinos, que se não nos dessem da divisão mais elevada, mas que nos dessem da divisão mais baixa, porque fazíamos as mesmas provas físicas. Pronto. Depois disseram-nos que só podíamos se competíssemos com os homens no distrital também. Pronto. Se eu já entendia, na minha ótica, que era difícil conciliar a vida profissional, pessoal, com a arbitragem, ao ter que competir ao nível distrital, tornaria-se ainda mais difícil, porque teria que competir em 2 campos diferentes, na Federação e no distrital. E na altura entendi que chegava a Federação e não quis, optei por não competir com o masculino no distrital. Tenho colegas que optaram por fazer e algumas que ainda hoje seguem essa carreira também. A verdade é que nós, antes de ir à Federação, podíamos apitar, depois jogos séniores masculinos, depois de subir, deixávamos de ter. O que nos diziam na altura é que eram poucos jogos para tantos árbitros e que então que iriam estar a retirar jogos aos homens e que nós, por uma questão de justiça, que iam dar os jogos aos homens e nos davam a nós. Pronto. Aqui a questão é que eu acompanhava os meus colegas, os meus assistentes. Nós no início da época tínhamos que escolher quem está na Federação escolhe 2 assistentes para ir connosco, para os jogos da Federação, e eu era a árbitra principal nos jogos da Federação. Nos jogos da Associação era sempre a árbitra assistente. Pronto, e foi nesses momentos em que um ou outro meu colega se lesionou que eu fiz os jogos séniores. O apito final na carreira de Liliana Almeida como árbitra foi dado em 2023, prosseguindo a atividade como observadora. Uma notícia do Jornal Regional Desportivo Val do Homem deu destaque ao último jogo desse percurso, que aconteceu na derradeira jornada da época 2022-23 da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga. O jogo entre as equipas masculinas do Caldelas e do Vila Chã foi por isso especial, e a equipa do Caldelas ofereceu uma lembrança a Liliana Almeida e os 2 emblemas fizeram guarda de honra à árbitra. Foi ela a apitar o encontro, mas não era para ser assim. Eu não fui nomeada como árbitra principal para esse jogo, mas um dos meus assistentes na altura disse: não, mas és tu que vais fazer este jogo, e trocámos as posições. Alegou que estava lesionado, claro que não estava, e posso dizer isto hoje sem problema. Ele não estava lesionado, na altura disse que estava, e fiz eu o jogo, arbitrei eu o jogo, e depois, ainda por cima, o jogo calhou de ser em Amares, na minha terra. Pronto, juntou-se tudo e eu disse: vai ser este o meu último jogo. E pronto, e decidi, eu já tinha tudo pensado para terminar a carreira naquela época. As 2 equipas sabiam, eu falei com as 2 equipas e expliquei que seria o meu último jogo e que seria eu a arbitrar em vez do meu colega. Todos eles perceberam, aceitaram perfeitamente, os clubes aceitam isto perfeitamente. Nunca senti falta de respeito num jogo por ser mulher a arbitrar um jogo de séniores. Não senti mesmo, acho que até há algum respeito. E agora é a minha opinião pessoal e não em relação ao estudo que fiz. E pronto, e o último jogo foi muito emotivo, tinha lá muitos amigos, família, e pronto, e escolhi precisamente aquele, porque pensei, posso não ter mais nenhuma oportunidade de fazer um jogo na minha terra, e escolhi numa equipa que também me é bastante... Tenho um carinho bastante especial por aquela equipa, assim como por outras do concelho, e pronto, juntou-se tudo naquele jogo. E acho que foi o melhor momento que escolhi para terminar, porque eu queria terminar em Amares, terminei em Amares e pronto, e correu tudo bem. Talvez o futebol feminino nunca tenha vivido tempos tão bons como os da atualidade e, por consequência, há motivos para sorrir no olhar para o futuro. Não coloquei nenhuma bola de cristal nas mãos de Liliana Almeida, mas convidei um prognóstico. Vão existir mais Catarinas Campos em breve? Eu quero acreditar que sim, que vai acontecer. Não acredito, tenho algumas dúvidas se vai ser muito rápido, mas acredito que vai acontecer, porque a Federação Portuguesa de Futebol
Tenho investido muito na arbitragem feminina, no futebol feminino, e aí, sem dúvida, só temos que enaltecer o trabalho da Federação Portuguesa de Futebol, porque, sem dúvida, e eu, enquanto árbitra, senti muito isso, um boom gigante do que estava a acontecer na arbitragem, no futebol feminino, e eu acredito mesmo que vamos ter mais árbitras a arbitrar jogos da competição mais elevada em Portugal. Deixar também só aqui que no ano passado foi a primeira árbitra assistente num jogo de uma liga profissional, a Andreia Souza, daqui de Braga. Também estamos a falar de muito boas árbitras, tanto a Catarina como a Andreia, podia anunciar muitas mais, porque temos muito boas árbitras na Federação Portuguesa de Futebol, e árbitros também, mas agora estamos a falar das mulheres, e sim, eu acredito que vamos ter, que é um trilho que vamos percorrer, se calhar lento, talvez a demorar, não é imediato, mas que vai acontecer. Mais tarde ou mais cedo vamos acabar por seguir os passos da França, do Brasil, de Inglaterra, de outros países que já estão bastante à frente, tanto no futebol feminino como na arbitragem feminina, e vai acontecer. Já falei aqui de Leia Campos, a primeira árbitra do mundo, mas a história dela vai muito além dessa curiosidade histórica. Decidiu abraçar a arbitragem na década de 60 e com esse gesto desafiou um país inteiro. É que por essa altura o Brasil tinha colocado por escrito na lei que era proibido às mulheres jogar futebol. Está bem, mas e apitar? A vida de Leia Campos fica para a segunda parte deste episódio. Vou puxar só um bocadinho a cortina. Primeiro disse que a Constituição proibia. Eu procurei o Pedro Aleixo, que era vice-presidente do país, tinha sido vice-presidente do país e era um tremendo jurista, era amigo nosso, da família. Procurei por ele, falei, cadê aí na Constituição onde diz que mulher não pode apitar futebol? Aí ele olhou, falou, aqui só fala jogar, não fala nada de apitar. Você pode apitar, você pode dirigir, você pode ser técnica, pode um monte de coisa, só não pode jogar. Jogar está proibido. Eu falei, então me presta sua Constituição. Aí ele falou, tem 2 vezes, viu? Vai e volta. Eu falei, tá bom, vai e volta. Aí eu fui, levei a Constituição pro tal de Avelange. Falei, aqui, olha, o Avelange, a Constituição não fala que mulher não pode apitar futebol, não. Fala que não pode jogar. E eu não quero ser a orquestra, eu quero ser o maestro da orquestra, o que é bem diferente. Eu quero apitar futebol.